Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos. Essas situações são sempre muito interessantes para todos nós e não poderia ser diferente em relação à questão da leitura que foi feita, né? Para que nós entendêssemos, aprendêssemos, materializássemos mesmo a condição de que paciência é esperar, é saber esperar. E realmente para nós, como dissemos, é uma satisfação muito grande nós nos reunirmos, mesmo que seja através das nossas vibrações de respeito, de muito carinho, de solidariedade. Esperamos que muito em breve nós possamos estar mais uma vez reunidos com todos, pessoalmente aí no Psenology, e será para nós um motivo de muita alegria. Até porque entramos na fase dos considerados assim idosos, não é verdade? E aí já estamos alcançando a condição da vacina, e isso vai propiciar esta possibilidade que muito provavelmente no próximo encontro nosso, que ele via de regra é bimestral, nós já estejamos aí pessoalmente. O que vai aumentar muito a nossa satisfação, a nossa alegria, como já dissemos. Nós trouxemos o tema, como todos já puderam ver, postura mental e reciprocidade, e esta é uma condição de nos mantermos diante desses processos pelos quais nós passamos e, obviamente, venceremos eles, como nós já vencemos muitos outros que já estiveram como desafios para a nossa história como humanidade, né? Se nós formos recordar, em 1918 nós tínhamos o início de uma pandemia conhecida como gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, porque a Espanha não tinha veto quanto à divulgação do problema, e por isso, com a divulgação que era feita na imprensa de uma maneira geral da época, que se ganhou o título de gripe espanhola. Mas nos combates que aconteciam no solo europeu, aonde se proliferou o problema, foi depois trazido pelas forças americanas para a América do Norte, e aí acabou que houve o processo pandêmico, porque envolveu todos os demais países da América, e a Europa já havia sido comprometida. E mostra-nos que nós vencemos, como estamos trabalhando, pela capacidade que temos, por termos exatamente nesta posição que nos encontramos, uma postura mental sempre em relação aos desafios, sempre positiva, no sentido de vencermos e necessariamente, gradativamente, vencermos a nós mesmos. Esta condição de reciprocidade ou troca também se dá. E é importante que nós tenhamos em mente que poderíamos estar tratando deste assunto e também podemos vê-lo de uma maneira como postura mental e sintonia, e também, por que não, obsessão e reciprocidade. Não falamos aqui, obviamente, apenas de processos obsessivos ocasionados por terceiros, absolutamente. Como nós sabemos, somos espíritos e somos capacitados a criar situações, a criar formas, pensamento, por uma questão de postura mental, que nos acompanham em processos que podem ser totalmente obsessivos. Para isso, nós temos a questão da obsessão correspondente à influência perniciosa na mente, e logo pode se dirigir para uma mente de terceiro, seja esse terceiro encarnado ou desencarnado. Terceiro ou terceiros, né? Ou até mesmo, por que não dizer, em determinados aspectos, até quarteirizando a situação. Quando, se nós não nos vigiarmos, aliás, ensinamento de Jesus, nós promovemos, em grande parte para nós mesmos, estas situações desagradáveis, né, de perseguição, a auto-obsessão. Os dicionaristas colocam a respeito do assunto de que obsessão
ou perseguição, né, porque a palavra é obsessione, que quer dizer perseguição, ela é uma preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito. Veja que isso é uma classificação de dicionário. Resultante ou não de sentimentos recalcados. Olha o potencial nosso diante de nós mesmos. Quando Jesus, há mais de 2000 anos, nos alertou a respeito das nossas capacitações, dos nossos potenciais de natureza divina, ou seja, geneticamente herdados de Deus, o DNA divino em nós, quando ele se refere a nós como deuses, ele vai se lembrar do ensinamento, ele vai nos recordar do ensinamento em Salmos, do vós sois deuses, né? E complementa dizendo, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Nós precisamos refletir sobre esse ensinamento de Jesus. Por quê? Porque essas potencialidades, se não trabalhadas de uma maneira equilibrada, com interesse, etc., se voltam contra nós mesmos. Por isso que nós dissemos, somos espíritos e temos a capacidade de agirmos sobre nós. Uma outra condição de terminologia também, que é como usada normalmente, comumente, habitualmente, para denotar a ideia em alguma coisa como tique nervoso, gerador de manias, atitudes estranhas, e vai por aí afora, sendo um dos pontos capitais para esse problema a ideia fixa, né? Se fixando em alguma coisa, inclusive nesse regime de reciprocidade, nesse regime de troca. Porque quando emitimos um pensamento, vale lembrar, no ensinamento de Emmanuel, que o nosso pensamento ele é um agente energético. Não falamos há pouco das nossas vibrações, de estarmos juntos através das nossas vibrações, através exatamente desta ligação energética que nós fazemos, independente de distância, né? Quando isto ocorre, emitimos então este agente energético, colocamos ele na corrente da vida. Todos nós somos interligados pela sintonia que nos interesse. Né? Nos sintonizamos nas estações que estamos em acordo. E, ao emitir este agente energético, nós vamos fortalecendo mentes, sejam para as características boas ou as características desequilibradas. Nós vamos fortalecendo mentes e ele retornará para nós com o fortalecimento recebido dessas mentes que nós entramos em contato, sem, obviamente, nós termos algum conhecimento delas, mas pela questão da sintonia, né? Então, recebemos de volta e podemos, com isso, aumentarmos, duplicarmos, por que não dizemos quintuplicarmos, os aspectos que estão em nós no nascedouro, como algumas atitudes estranhas que relacionamos no slide, algumas manias, ou até mesmo ideia fixa, fazendo com que elas tomem corpo, tomem volume em nós mesmos, porque é material. Lembremos que quando nós emitimos um pensamento, quando Emmanuel classifica como agente energético, nós estamos emitindo ondas eletromagnéticas. E o pensamento, nós sabemos, se é energia, como Emmanuel nos ensina, ele é matéria mental. E a questão da vigilância, como já falamos a princípio, recomendação de Jesus, é importante para que nós mantenhamos um padrão mental saudável e façamos essas trocas com material de natureza saudável. Claro, nós sabemos bem que não temos uma constância por questões evolutivas ainda, tudo no ainda. Não temos uma constância. Então, Emmanuel diz para nós também, no livro Leis de Amor, que nós somos constantes na nossa inconstância, o que é um bem, o que é positivo para o espírito. Porque, desta maneira,
nós fazemos alterações em matéria daquilo que estamos emitindo, aquilo que estamos sentindo, as emoções, os nossos sentimentos. Nós fazemos alterações. Isto é significativo, porque se tivéssemos linearidade ou fôssemos lineares na condição que nós nos encontramos, evolutivamente falando, nós acabaríamos criando situações muito mais difíceis para nós mesmos daquelas que nós já temos possibilidade, né? Emitindo energias, pensamentos que são desequilibrados. Mas vamos em frente. Uma obra que nós salientamos e reforçamos, inclusive, para melhor entendimento do assunto, de nós para conosco, de nós para com as relações de troca que fazemos, até porque quando reencarnamos, o ponto central da nossa proposta reencarnatória é nós exercitarmos relacionamento, exercitarmos aquilo que o relacionamento nos traz, né? Nos demandando disciplina, paciência, solidariedade, fraternidade, o exercício, enfim, do amor. Allan Kardec nos traz esta obra fantástica sobre a obsessão, quanto à questão de origens, sintomas e curas. O que ocorre é que o codificador, ele não só apresentou os 5 livros, o considerado Pentateuco espírita, para nós. Em apenas, se considerarmos o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, em apenas 12 anos, nós temos o Pentateuco Espírita, nós temos esta obra Obsessão, nós temos o que é o Espiritismo, nós temos Viagem Espírita e além dos 16 volumes da Revista Espírita. Em apenas 12 anos, o codificador nos trouxe, trabalhou incansavelmente, nos trouxe toda uma estrutura da doutrina ou do Consolador, ou o Consolador Prometido, ou o cristianismo redivivo. Lembrando que se nós estendemos este período de trabalho dele e considerarmos 1855, quando ele começa as suas investigações sobre as questões do espírito, ou seja, a respeito dele mesmo e a respeito de nós como espíritos, se considerarmos, nós teremos todo esse manancial para nos conhecer, para nos exercitar no bem, em apenas 14 anos, 12 do lançamento do Livro dos Espíritos. Por isso que é Kardec que vai nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte informação ou o seguinte ensinamento. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Veja aqui o quanto é importante e o quanto está ligado com o que Emmanuel nos traz, e nós colocamos a princípio, daquilo que nós somos, dos potenciais nossos, daquilo que nós podemos realizar. Um dos grandes exemplos de realização, de capacitação desses potenciais, que nós podemos tratar como fé, é a passagem da mulher hemorroíça, que todos nós vamos nos recordar, que é aquela moça que tinha um fluxo de sangue, ou seja, a menstruação nela era um procedimento hemorrágico, onde não havia um término, ela passava por uma hemorragia de natureza constante. O preconceito e o desconhecimento da época colocava isso de uma maneira bastante agressiva em relação a essas pessoas, a essas moças que possuíam este tipo de problema, né? O preconceito e, como dissemos, a ignorância era tamanha que eles consideravam que uma moça que tivesse este problema hemorrágico tinha parte com o demônio. E o sangramento acontecia exatamente por conta disso, por ela ter parte com o demônio. Né? Claro, graças ao bom Deus e aos nossos esforços, evoluímos muito para sairmos desta obscuridade em relação
ao desrespeito por nós mesmos. Mas vemos o quê? A ocorrência tem uma importância fundamental sobre esses potenciais que falamos, nos aspectos tanto bons como aqueles que nós podemos, por liberdade de escolha, por livre-arbítrio, utilizarmos de uma maneira negativa em relação a nós mesmos. Mas nós observamos esta força interior da criatura, um padrão mental da pessoa voltada para o processo da sua própria cura, quando ela toca na franja da veste de Jesus. A veste de Jesus tinha uma franja, demonstrando que ele era um rabi, que ele era um mestre. Esse tipo de vestimenta tinha uma franja. Ela toca na franja da veste de Jesus e fica curada. E Jesus questiona naquele instante: quem me tocou? E os apóstolos, todos, ou pelo menos a grande maioria deles, disse: mas mestre, a multidão está te tocando. Ele disse: não, mas esse toque foi diferente. Diferente, e aí é traduzido, porque saiu virtude de mim. Na realidade, houve uma transferência energética daquele que tem fé, abre o canal com o Criador, ou com Jesus, ou com os bons espíritos, abre o canal para que as energias sejam transferidas e atuem no perispírito do enfermo, fazendo com que depois haja o reflexo no corpo físico, neste caso de caráter imediato. Interessante notar que nós, ao fazermos uma prece, nós adentramos na atmosfera do Cristo. Nós adentramos, porque um espírito crístico, a sua atmosfera, o seu padrão, a sua mente, o seu padrão mental e a sua atmosfera, ela envolve o planeta como um todo. Não só o planeta na dimensão que nós nos encontramos, ela envolve todas as dimensões. E nós, quando fazemos uma prece, quando nós colocamos o desejo de que aquilo possa, de fato, nos beneficiar ou beneficiar a terceiros num trabalho de caridade pura, quando nós intercedemos, fazemos preces intercessórias pelo semelhante, para que ele se melhore, seja de que maneira for, não só para os processos enfermiços, mas por vezes até mesmo para a enfermidade de condições mentais que a criatura esteja vivenciando, nas situações de padrão mental desequilibrado. Nós estamos num procedimento caritativo, onde pedimos em favor do outro. Se uma prece abre as portas do céu, uma prece intercessória costuma arrombá-las em favor daquele que está sendo solicitado. Ou mesmo que nós façamos neste momento atual, que nós nos encontramos, todos nós, sobre uma questão de prova coletiva que, implementada por nós mesmos, à medida que nós vamos agredindo a natureza e utilizando o livre-arbítrio de forma inadequada nessas agressões que fazemos, e nós tivemos o caso do próprio HIV, que foi exatamente relação de pessoas com o chimpanzé, que nele não existe efeito na mesma condição do que em nós, porque nós não estamos preparados. O nosso organismo, as nossas defesas não estão preparadas para este tipo de vírus, como, por exemplo, é o que está acontecendo, que no pangolim, aquele animalzinho que foi retirado do seu habitat natural, o corona vive sem lhe causar prejuízo. Mas à medida que nós invadimos o seu território e colocamos o animal junto à nossa convivência, nós nos habilitamos a esses processos. A divindade não nos ama integralmente. Jesus é amor
puro em favor de todos nós. Vide o seu momento de saída do planeta. Então, não se implementa. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, criamos essas situações e, obviamente, que não são punições, são processos educativos ou reeducativos, se necessários, chamados de provas ou de expiações. Prova é educativa, a expiação é reeducação no processo. Eu não assimilo da primeira vez, nem da segunda, etc. Sou um aluno repetente. Então, preciso ser reeducado. E essa situação de ligação que nós podemos fazer, né, nessa reeducação que o Espiritismo, o cristianismo redivivo nos traz, podemos movimentar todas essas estruturas de natureza divina que somos nós para o benefício, como dissemos, não só nosso, mas também do semelhante. Outro aspecto que nós podemos também ir buscar sobre essas questões de nós mesmos. A psiquiatria tradicional considera que obsessão é um pensamento persistente, logo, obsessão, padrão mental enfermiço da criatura, é um pensamento persistente ou recorrente, indesejado e aflitivo, que vem à mente involuntariamente a despeito da tentativa de ignorá-lo ou suprimi-lo. Não é mágico. É implementação por invigilância ou por qualquer outra situação ligada a ela, que a recorrência passa vai ficar repetitivo, passa a ocorrer em nós mesmos, né? É um elemento recorrente, automatizante. Um exemplo simples é como reflexo condicionado. Se nós, por exemplo, frequentamos uma determinada academia e nos exercitamos de tal maneira, etc., acabamos, né, fazendo os movimentos em condição automática. Não é, naturalmente, quando se diz, é instintivo. Não, não é. Nós automatizamos, tem uma resposta de natureza semelhante, porque instinto no ser visa a sua autopreservação, visa a vida do indivíduo. Ele, como os espíritos nos ensinam no livro dos Espíritos, ele sempre é bom. Né? Os efeitos que surgem em nós, de forma a ser agressivos em nós mesmos ou com reflexo no semelhante, são situações que nós automatizamos, nós criamos hábitos. E hábitos têm resposta automática. E um hábito não se implementa de um momento para outro. Nós vamos, não é, fazendo como o exercício na sala, na academia, na sala de ginástica. Nós vamos nos exercitando nele e vamos criando, sem nenhuma relação com a existência anterior, podemos ir criando tendências através desta repetição, levando para a dimensão espiritual e levando para outra reencarnação ou outras reencarnações, situações que nós não precisaríamos passar. Olha que situação importante para todos nós, não é? Porque as nossas aflições, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, não tem uma relação só com o passado, com tendências de passado, tem em muito relação com aquilo que nós estamos vivenciando, com o que nós promovemos para nós mesmos na existência atual. Por isso, os cuidados necessários. A medicina ortodoxa, por exemplo, a respeito do mesmo assunto, não admite nada fora da matéria e, portanto, não pode entender uma causa que seja oculta, né? Ou seja, espiritual. Quando nós vemos, evidentemente, que existem, e aí a doutrina faz a complementação através do tratamento espírita na questão do tratamento para a obsessão ou auto-obsessão. Porque se estamos vivenciando uma condição de ideias fixas, emitindo material em tempo integral, é óbvio que nós façamos associações. Associações que são consideradas obsessivas, não porque
essas mentes tenham algo contra nós mesmos, mas porque se associam por uma condição de interesse. São as chamadas obsessões oportunistas. Se eu sou um indivíduo que cultivo a mágoa, muito cuidado com a mágoa. Muito cuidado, tenhamos muito cuidado com a mágoa, que por vezes parece ser simples de ser trabalhada, de ser alterada, de ser substituída, mas vai ganhando corpo em nós mesmos. Então, se eu cultivo mágoas de relacionamentos que terminaram, por vezes, de uma maneira inadequada, este é um simples exemplo, e esses relacionamentos podem se dar até mesmo nos negócios, seja ele de que natureza for. Se eu carrego comigo mágoa e não quebro essas estruturas, né, perdoando, orando pela pessoa que possa ter me prejudicado ou por aquilo que ocorreu, eu vou fazendo com que criaturas encarnadas ou desencarnadas que tenham este padrão energético, que vibram no mesmo diapasão, comecem a se aproximar de mim, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Nós passamos a atrair, nós somos elementos, que vamos atraindo através dos nossos pensamentos e somos atraídos por situações e pessoas. Há um ditado, que às vezes é atribuído a Jesus, mas é um ditado popular que nos ensina. Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E os espíritos ampliam essa informação, nos ensinando. Dize-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Olha, porque há um regime de troca, não é padrão mental e reciprocidade, há um regime de troca. O padrão que eu me mantenho, eu faço essa troca com pessoas, né, e com situações, e sejam essas pessoas, estejam elas na dimensão em que estiverem. Então, eu preciso, obviamente, que nós não vamos largar dos tratamentos que nós conquistamos através da medicina, etc. Se temos aí, diante de um processo pandêmico, uma vacina para ser utilizada, utilizemos, né? Façamos uso, porque é a capacidade da nossa inteligência, a capacidade de nós, como seres inteligentes, como seres em franco progresso, em franca evolução, que consegue realizar em caráter muito menor do que em outros tempos, é uma solução para que nós possamos dar seguimento no nosso processo evolutivo, porque somos importantes para o planeta, por isso estamos nele, cada um de nós. Né? Você que me assiste sabe da sua importância. Se nós não fôssemos importantes para o momento atual do planeta, nós não estaríamos mais nele. E se nós não tivéssemos importância, se a nossa reencarnação não fosse importante para o planeta neste período atual, nós não teríamos reencarnado. A sabedoria divina age em favor dos seus filhos e das suas filhas, porque nos ama integralmente. E nós estaremos no lugar, conforme ensina Emmanuel no livro já citado, repetindo o título Leis de Amor, nós estamos no lugar onde nós possamos ser mais úteis e melhores, não significando com isso que nós não possamos nos melhorar, né? Fazendo o quê? Um verdadeiro refrigério na nossa mente. E a doutrina espírita nos traz, aliado ao tratamento que nós necessitemos, a terapia que nós estejamos nos utilizando, ela nos traz nesse verdadeira terapia do espírito, o processo de desobsessão, que pode ser de nós para conosco, e é grande o número que se enquadra nessa situação, em auto-obsessão, palestras, né, que vão gradativamente nos esclarecendo, ampliando a nossa capacidade de raciocinarmos sobre nós mesmos, de nos conhecermos. O estudo
estudar espiritismo, para que nós possamos conhecer os espíritos, e conhecendo os espíritos, nós conhecemos quem, senão a nós mesmos. Além da fluidoterapia ou dos passes, dependendo de como nós classificamos a terminologia, a água magnetizada ou fluidificada e a prece, né? Esse veículo de ligação criatura-criador e todos os demais benefícios que o Evangelho nos traz para que nós possamos viver mais e melhormente, mais saudáveis, para que nós estendamos a nossa permanência no planeta. Porque não fechamos uma questão para sairmos dele. Lamentavelmente, conforme ensina André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, é grande o número de criaturas que saem do planeta muito tempo antes da hora. E já citamos em palestras anteriores. Não é receio, nós às vezes temos receio deste ou daquele outro problema, de vírus, de bactéria, quando Emmanuel nos ensina, mais uma vez através de Francisco Cândido Xavier, de que a nossa mente é mais poderosa para instituir enfermidades em nosso corpo do que qualquer vírus ou bactéria existente. É o padrão daquilo que mantemos como interesse. Por isso, a recomendação de Jesus, a vigilância e a oração. Por que a oração? Porque a oração nos fortalece, e nos fortalecendo nós ampliamos a capacidade de vigilância sobre nós mesmos, daquilo que pensamos, e começamos a ter determinado domínio, claro, dentro das nossas possibilidades, dentro da condição evolutiva que nos encontramos, passamos a ter determinado domínio sobre nós mesmos, naqueles sinais que nós dizemos para nós, opa, não deveria estar pensando nisso, não deveria pensar assim, não deveria cultivar este padrão magoado, ou por vezes de rancor, né, de remoer, ou às vezes de ódio, de raiva, de desejo de vingança. Isso é enfermidade implementada no espírito. Para vir para o corpo, na questão da materialização, na organização fisiológica, que serve como uma verdadeira esponja para retirar as energias que estão em desequilíbrio no perispírito e trazê-las naquilo que nós chamamos de enfermidade. Por isso que nós dissemos, nós vivemos numa relação onde a nossa mente é como um céu. Por vezes, aquele dia claro, bonito, amanhecer ou anoitecer, né, belíssimo, onde o dia transcorre, que é uma beleza, mas às vezes nós também sabemos que, né, se apresentam as tempestades, os raios, a nossa mente, o nosso padrão mental é tal qual um dia de muito sol, de um amanhecer ou de um entardecer, o dia todo considerado perfeito, ou às vezes aqueles dias que surgem com tempestades, que estão nos solicitando atenção e trabalho através da disciplina, através da paciência, da solidariedade, da fraternidade, para que nós nos melhoremos. Porque a nossa mente é isso mesmo, né? A figura nos mostra, emitimos em tempo integral, até porque temos raciocínio contínuo, emitimos em tempo integral os nossos pensamentos, que se não vigiados, é uma confusão, não é, que está agindo nas outras mentes e agindo em nós mesmos, criando esses processos que nos farão transformar em pessoas, em criaturas doentias, e passamos a ter uma verdadeira tempestade mental que nos agride em tempo integral. Por isso, a necessidade sempre do cuidado, falamos a respeito de conhecermos-nos, de estudarmos para nos conhecer, para aumentarmos a nossa vigilância, porque o nosso corpo é uma máquina, e aquilo que nós vamos trabalhando em caráter mental vai criando influências nesta máquina, que é perfeita, vai criando influências nesses trilhões de células que nós temos, ocasionando o benefício da cura, se estamos em quadro enfermiço, ou nos ocasionando a enfermidade. Ou, pelo menos, se buscamos
as questões voltadas ao Evangelho do Cristo, que do exercício da fraternidade, da busca da melhoria interior, podemos, se temos um quadro aonde irá fazer parte da nossa reencarnação, podemos minimizar os seus efeitos em nós. Então não é importante? Não é significativo nós atuarmos positivamente em nós mesmos? Não é sabedoria, ao termos o Evangelho na mão, buscarmos a sua aplicação e gradativamente a solidificação dos seus ensinamentos na nossa vida? É claro que nós temos a condição de espíritos em evolução. E aí, a grande maioria da sociedade planetária não erra porque tem interesse em errar. A grande maioria da sociedade planetária, né, ou seja, nós mesmos, que estamos inclusos, erramos por desconhecimento. E à medida que vamos conhecendo e praticando, não repetimos mais os mesmos equívocos. Nós nunca mais somos as mesmas pessoas depois que entramos em contato com Jesus. A humanidade não é mais a mesma. Se nós olharmos o padrão mental do nosso planeta, vem sofrendo alterações positivas desde o momento da passagem de Jesus por ele há mais de 2000 anos. Quando Jesus vem para o planeta e a sua influência, como dissemos a princípio, a sua capacidade mental, o seu envolvimento como espírito crístico que teve influência em todas as dimensões planetárias, todas elas receberam a influência do Cristo no processo renovador, para que nós pudéssemos, em apenas 2000 anos, se nós formos verificar em matéria de tempo, em apenas 20 séculos, nós alcançarmos a condição de adentrarmos em posições regenerativas, de transformação. Estamos adentrando na condição do espírito em transformação, em regeneração, em mudança, depois que Jesus passa. Mas nós analisamos, mas Jesus passou há 2000 anos. A nossa medição de tempo, se nós formos analisar, que serve para nós, para o nosso planeta, é uma situação que é única. Jesus passou há 2000 anos e nós sentimos que faz muito tempo, porque nós é que vivemos pouco. Hoje é que nós encontramos, não é, como a criatura considerada com a maior idade do planeta, é um senhor mexicano que recentemente, inclusive, foi entrevistado com 124 anos. Hoje, uma senhora recebia vacina, não é, como presente de aniversário de 104 anos. Nós atingimos essa faixa etária há pouco tempo. Não é? Há pouco tempo. Se considerarmos o Brasil, o IBGE, que tem os números a partir de 1950, em 1950, uma pessoa tinha uma vida média de 40 a 45 anos, de média. Um rapaz, uma moça ou um rapaz de 40 anos de idade, em 1950, era uma criatura idosa, que é diferente de ser velho. Né? Velho é qualquer um, em qualquer faixa etária, que não tenha interesse no seu processo evolutivo. Isso é ser velho. Né? Idoso é diferente. Idoso é a pessoa que tem idade e que continua, né, se interessando, não apenas por ele, mas pelas criaturas os quais ele se relaciona, continua se interessando em estudar e não estacionar no tempo. Velho é aquele que diz, sempre foi feito assim, por que vai mudar agora? Né? Esse pode estar em qualquer faixa etária. É completamente diferente. Então, uma pessoa, em 1950, com 40 anos, era um idoso, pronto para o desencarne. E nós estamos crescendo com isso, e vendo que Jesus não passou há tanto tempo assim, e que nós, né,
fomos conquistando em 2000 anos, conquistamos a condição de adentrarmos no posicionamento de espíritos em regeneração. Precisamos valorizar essas conquistas. É óbvio que a colocação vai se fazer clara de que a evolução não se dá para todos igualmente. Ainda bem, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Então, há diferenças, né, numa mesma sociedade. Basta olhar a família. Né? Na mesma família temos diferenças, e às vezes significativas. Mas é importante salientar que nossas conquistas estão nos garantindo a adentrar nessa condição renovadora, porque somos essas fontes, que podemos ser fontes de luz, por onde passamos, recomendação do próprio Mestre, que nós fôssemos luzes, que os nossos olhos refletíssemos aquilo que nós levamos no nosso íntimo. Ou então, nós podemos levar paixões, ódios, fanatismo, avareza, egoísmo e muitos outros fatores que são as fontes geradoras da obsessão. Não é de terceiro planóide, como dissemos. Pode, inclusive, ter essa associação de caráter oportunista, inclusive. Mas que atualmente, em relação à questão da obsessão ou da auto-obsessão, é um dos maiores flagelos que se tem na humanidade. Né? Nós estamos preocupados, assustados, claro, temos que ter os cuidados em relação à questão pandêmica, óbvio, mas a questão de auto-obsessão ou obsessão é um dos maiores problemas que é ignorado pela grande maioria das pessoas. E está porque, se todos nós estamos interligados vibratoriamente, energeticamente, aquilo que estamos emitindo, como dissemos a princípio, está influenciando e sendo influenciado. Por isso que a mente vai transmitindo ao corpo, né? Estamos reprisando o ponto, vai transmitindo ao corpo ao qual se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito. Né? Nós somos a única pessoa que pode, de fato, nos fazer feliz ou infeliz. Se bem que a gente dá uma terceirizadinha. Né? A gente terceiriza para o familiar, nós terceirizamos, às vezes, para chefe, funcionário. Se não tem chefe funcionário, a gente terceiriza para trânsito, nós terceirizamos de alguma... E quando não tem nada para terceirizar, a gente dá uma terceirizada para Deus. Né? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Para Deus a gente não consegue fazer nada, porque nós não conseguimos fazer nada que desagrade um ser que nos ame integralmente. Nós fazemos para nós mesmos. Por isso a necessidade que temos de prestar atenção em nós. Portanto, a obsessão, ela é de fato uma patologia, ela é uma doença que guarda a sua origem profunda no espírito que delinquiu. Delinquiu em qualquer condição. Delinquiu nessa situação de sentir mágoa, de remoer, né? De não deixar a coisa de graça. Tipo, eu preciso dar o troco, desaforo, eu não vou levar esse desaforo para casa. O pior é que vai levar. E às vezes não leva para casa, às vezes leva para o túmulo. E o pior, não fica no túmulo. Porque como a gente não fica no túmulo, tem uns e outros que ficam durante um tempo mais longo, mas isso aí é questão de apego. Mas como a gente não fica no túmulo, nós levamos para a dimensão espiritual. E depois, se nós não fizermos nada em contrário, nós levamos para outra existência. Né? E haja criatura bem intencionada, né? Criatura de coração bom para ser pai e mãe da gente. Não é verdade? Para serem os nossos pais. Né? Pais daquela mala sem alça, né, que vem trazendo, vai dizendo assim, eu não posso deixar com que... parece aquele piolho, eu não posso deixar isso de graça. Comigo é assim. Né? Então, a gente conta com o benefício de corações bondosos
que depois a gente vira para eles, às vezes, claro que nós não estamos generalizando essas colocações, né, pessoal? Mas às vezes a gente vira para eles assim, eu não pedi para nascer. Não, não pediu mesmo, não. Implorou, o que é diferente. Implorou, porque precisa, sabe que a lei, dentro da lei, a lei demanda esta necessidade, nós temos necessidade íntima do processo renovador, faz parte, é metodologia educativa do Espírito, está íncito em nós, né? É gravado em nós, não é atribuído, é nosso. Nós necessitamos da renovação. Por isso que estacionar é doentio, estacionar é enfermiço. E, obviamente, vamos recorrer a um ensinamento simples e objetivo de Chico a respeito do assunto. Seja no processo auto ou no obsessivo, por padrão mental desequilibrado, entendamos com a simplicidade de um Chico Xavier que não adianta o diabo ficar soprando onde não há brasas. Olha que beleza, hein? Não tem como se fazer conexão se não existe o link, se não se dá oportunidade para a ligação. Por isso que ele diz, não adianta o diabo ficar soprando onde não há brasa. Por quê? Porque não tem relação, porque não tem reciprocidade, porque não tem troca. Depende, evidentemente, de cada um de nós. Então, a quebra, esses receios de perseguidores, perseguições, etc. E também, né, quebra essas estruturas da gente gostar, né, do apego em relação a criaturas que, por vezes, partiram. Nós, particularmente, já atendemos casos onde o encarnado não deixava, por apego, desencarnado e cuidar da vida dele. Né? Quando o desencarnado dava se utilizava da passividade de um médium na assistência específica, chamada de desobsessão ou de evangelização, quando é ofertado, né, propostas novas para o espírito, alguns espíritos dizem assim, não sou eu que estou obsidiando, que estou querendo tomar alguma atitude com essa pessoa, é ela que não me deixa ir embora. Isso é um verdadeiro vexame, né? Imagina, o espírito quer sair, a gente não deixa, não, vem aqui, fica mais um pouquinho. É uma coisa de impressionar. Então, quebra-se essas estruturas de perseguição disto, porque os espíritos ou aquela situação, ou as pessoas... Não, somos nós diante do espelho, somos nós diante de nós mesmos. Por isso, o cuidado que temos que ter conosco, com aquilo que pensamos, lembrando os ensinamentos de Jesus, lembrando os ensinamentos de Jesus e no atendimento que ele fazia às criaturas que o procuravam. Quando ele ofertava novas propostas, não só para a pessoa, como se tivesse algum espírito que o acompanhasse, também atendia à necessidade, porque são pessoas como nós, não é? Que precisam também do amor, do carinho, do direcionamento, como nós precisamos. Por isso que quando Jesus veio para o planeta, não é? E continua conosco, aliás, desde quando a formação do planeta começa a acontecer, ele assume a responsabilidade sobre o planeta. Né? Jesus não veio só para nós, né? Jesus veio para toda a criação divina que está sob responsabilidade dele. Por isso que a recomendação é sempre oportuna e sempre presente para todos nós. Há necessidade da vigilância e da oração. Nos fortalecermos para nos vigiarmos cada vez melhor e mais aprofundadamente, nos conhecendo, e nos conhecendo evitando situações que possam ser desagradáveis, montadas por nós mesmos e em nós mesmos. Por isso, nada de receio, nada de preocupação. Vigilância, sim. Cuidado e, acima de tudo, ação no bem. Porque é o bem que é transformador.
é o bem que é real, é o bem que nos trouxe até aqui, através de inúmeros intermediários, né, daqueles encarnados ou desencarnados, é o bem que nos trouxe até aqui, é o bem que vai nos sustentar na presente posição e é o bem que vai nos alavancar para momentos melhores no nosso processo regenerativo. Agradecemos a sua atenção, pedindo que Jesus nos abençoe e desejando a todos muita paz.